Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos criar uma planilha para controle de vagas de condomínio. Vai ser uma planilha profissional onde você vai ter uma planilha onde você vai lançar os dados bem facilmente do controle das vagas e uma outra onde você vai ter visualmente quais são as vagas ocupadas, quantas você tem livres, quantas você tem ocupadas. Visualmente você vai saber quais são e quais são os apartamentos que estão em cada uma delas. Ele não controla apenas um estacionamento, mas controla todos os estacionamentos do condomínio. Então você pode mudar ali, ele vai mudar as vagas de acordo com o estacionamento que você selecionou. Então, por exemplo, o térreo é um, superior é outro, ele vai criar as vagas dinamicamente para você, como você vai ver ao longo desse vídeo. Se gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. O conteúdo para download está aqui embaixo na descrição, pode baixar e acompanhar essa aula do zero. E também te convido a ser meu aluno do curso Excel completo, onde você tem uma formação com mais de 100 horas, 8 cursos, que vai do Excel básico até a programação VBA. Então nele você vai ter, além do Excel básico, avançado e lógica de programação em VBA para automatizar suas tarefas, você ainda vai ter cursos como de Excel Dashboards, Power BI, matrizes dinâmicas. Ele é bem profundo em todas essas aulas. Como eu disse, mais de 100 horas de conteúdo, todas com certificado e acesso vitalício. Você paga uma vez, vai receber sempre, vai poder acessar essas aulas sempre. Além disso, toda vez que tiver uma nova atualização, com novos cursos, novas aulas, você também vai receber. Você que comprou há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você também vai receber o mesmo conteúdo de um aluno novo e o aluno novo também vai continuar sempre recebendo esses updates, tá? Então vale muito a pena. O link está aqui embaixo na descrição. Conheça também a nossa grade. Ali está mostrando toda a grade e detalha muito mais a respeito do curso, ok? Então é isso. Vamos ao nosso vídeo. Vamos lá então criar a nossa planilha do zero. Bom, então aqui eu vou fazer uma tabela onde a gente vai colocar os estacionamentos, as vagas de estacionamento, ou os estacionamentos que você tem, tá? Vai servir aqui tá, para vaga de condomínio, mas vai servir para outras também. E aqui nós vamos fazer um mapa com todas essas vagas. Vai ser dinâmico, vai ser bem prático, tá? Aqui nós vamos botar fórmulas e aqui a gente vai botar os dados. É bem fácil de trabalhar com ela. Então eu vou começar aqui colocando então uma coluna, uma tabela, que eu vou chamar aqui de estacionamentos. Porque normalmente você vai ter mais do que um estacionamento no condomínio, mais de uma localização, né? Estou falando condomínio, mas funciona para qualquer tipo de estacionamento que você tiver. Estacionamento térreo, por exemplo, 1. Estacionamento superior, 1. E se você tiver mais, você coloca aqui. Selecionei, Alt T, TA. E aqui eu vou marcar, minha tabela tem cabeçalhos. Eu vou transformar isso aqui em uma tabela, aqui criada então. Em design tabela eu vou colocar o nome para ela. T estacionamentos. Estacionamentos. Ok? E agora nós vamos criar então as vagas do estacionamento, tá? Então eu vou chamar aqui estacionamento e vai pegar essa informação justamente daqui. E aqui eu vou pegar célula, que a gente vai trabalhar depois, vaga da garagem e aqui apartamento. Saber quem é a pessoa responsável, quem é o dono, né? O apartamento. Então eu vou pegar aqui, vou ajustar essas colunas, estão aqui prontas já. E aqui ao lado do estacionamento, então eu vou marcar então quais são os estacionamentos, se é o térreo, superior. Para isso eu vou selecionar aqui todas elas. Vou fazer assim, dados, validação de dados, lista, e aqui em fonte eu vou selecionar essas duas células. Vou dar um OK. Aqui já está pegando ali então estacionamento térreo ou estacionamento superior. Vou dar mais uma ajustada aqui. E aqui eu vou pressionar, aqui eu vou selecionar de novo, Alt T, TA. Minha tabela tem cabeçalhos, vou marcar e está feito aqui. Ok? Então essas duas tabelas que a gente vai trabalhar. Exibir linhas de grades, vou tirar e vou trabalhar somente assim. E aqui em célula, vai ser a célula que eu me refiro aqui. A gente já vai trabalhar com elas. Eu vou colocar algumas informações aqui e depois a gente vai para as fórmulas. Então eu vou botar aqui, por exemplo, TR1, eu vou colocar célula B1, seria a vaga, por exemplo, A2, e o apartamento que está é o E101. No 2 vou botar aqui, por exemplo, C1, vá 3, e aqui vai ficar em branco, não tem nenhum apartamento. Tá? Então, a vaga de garagem A2, vaga de garagem A3, e a célula que se refere a essa vaga é a B1 e a C1. Isso aqui é interessante, que a gente vai trabalhar com elas aqui, ó. B1 vai ser essa daqui, C1 vai ser essa outra vaga. E é aqui que a gente vai colocar, então, esses dados
das fórmulas ali, que a gente vai usar essas vagas da garagem e vai colocar elas por aqui. B1, C1, D1, até aqui, até o AA1, tá? Mesma coisa para 3, para a linha 5 também. Então aqui que a gente vai colocar as informações das vagas, que vai criar então esse mapa visual das vagas. Eu vou colocar mais informações, vou copiar aqui e vou colar elas aqui, as informações de exemplo que eu tenho. Estacionamento TR1, para baixo tem o superior 1, e por aí vai. Então tá ali todas as células, tá? Todas aqui. B1, C1, D1, por aí vai. Até que ele chega no A1 e daí ele começa então do B3, justamente dessa coluna aqui. Então aqui embaixo, aqui na célula 7, eu vou puxar ela até aqui no AA. E aqui eu vou colocar o nome do estacionamento que a gente vai utilizar, que a gente vai ter. Tá bom? Vou clicar em mesclar e centralizar, igual, e aqui eu vou fazer então aquela lista, vou puxar de lá. Dados, validação de dados, lista, e vou selecionar então o registro das vagas, no registro das vagas, o estacionamento aqui acima. Vou dar um OK, e eles vão aparecer aqui embaixo, térreo ou superior, tá? Então ficou aqui. Vou botar uma fonte diferente aqui, uma cor diferente aqui, pode ser essa aqui, tá? Então aqui quando ele selecionar o estacionamento, ele vai mudar todas as outras células que a gente vai ter acima. E aqui nós vamos usar a seguinte fórmula. Eu vou fazer um proc_x aqui, vou puxar essa informação, buscando então uma união do dado que eu tenho aqui, estacionamento, e também da célula onde eu estou. E eu vou puxar essa informação a partir de uma união do estacionamento e da célula. Então esse vai ser um proc_x com uma chave buscando de duas colunas. Bem interessante. Então aqui eu vou fazer então uma chave dupla para buscar a informação. Igual proc_x, abre parênteses, e aqui pesquisa de valor. Eu vou juntar então o estacionamento e comercial, substituir, já vai entender essa palavra aqui, essa função que eu vou chamar aqui, substituir, e eu vou usar a função cell para retornar o endereço que eu estou, por exemplo, B1. Então eu vou pegar aqui, o tipo de informação vai ser endereço, ponto e vírgula, e aqui eu vou passar para ele a célula B1, que é justamente essa célula onde eu estou nesse momento. Perfeito? Deve passar esse endereço para nosso registro de vagas, para ele saber se aquela célula deve ou não aparecer. Ponto e vírgula, qual é o texto antigo que eu estou querendo tirar? Vai ser o cifrão, porque quando ele passar isso aqui, o endereço, vai aparecer cifrão B1, cifrão e 1, né? Cifrão B, cifrão 1. Vai aparecer, então, o endereço absoluto. Então, a gente precisa tirar ele aqui, porque lá no nosso cadastro está escrito apenas B1. Então, está aqui substituído por espaço em branco. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Daí, na nossa pesquisa de matriz, então eu estou juntando, né, só para você ver como é que ficou. Aqui, ó. F9 vai ficar assim, ó, estacionamento superior 1, B1, perfeito? Deixa eu só botar aqui, ó, só para ficar melhor para a gente ver. Vou botar um tracinho aqui para ficar melhor, para ficar mais organizado aqui para você enxergar. Então ficou assim, ó. Estacionamento superior traço B1. Muito bem. Agora a gente vai fazer a mesma coisa no lugar onde ele vai buscar essa informação. Então eu vou passar para ele assim, ó, tabela estacionamento, aonde ele vai buscar, né? Pesquisa matriz, vai ser a nossa tabela estacionamento, onde ele vai fazer então a união, pegando as informações que eu tenho aqui, dessa coluna, tabela estacionamento, e comercial, traço, e comercial, e eu vou pegar a célula, justamente aquele endereço que a gente pegou lá. Tabela estacionamentos e tabela célula, perfeito? Então ele montou aqui a nossa pesquisa de matriz. E como retorno da informação, eu vou retornar então a nossa vaga da garagem, certo? Então como retorno eu vou botar aqui ponto e vírgula, e eu vou dizer então essa vaga da garagem, por exemplo, A2, A3, A4 e por aí vai. Eu vou botar aqui vaga, espaço, vaga dois pontos, espaço e comercial, e vou pegar essa vaga da garagem como retorno dessa função, tá? Então vai aparecer apenas a vaga ali no momento. Depois a gente pode passar também o apartamento. Eu vou passar apenas assim, para você ver já como ele já vai retornar. Fecha parênteses, dá um Enter, está ali retornando então a vaga daquela que ela se refere, vaga S1. Então quando a gente vai ver aqui, vai retornar então a vaga daquela célula, daquele estacionamento superior 1. Deixa eu mudar aqui para o inferior, para você ver, TR. Vaga célula A2, está ali, vaga da garagem A2, tá?
Então, continuando aqui, eu coloquei a vaga da garagem, mas eu quero colocar também aqui a qual apartamento ele se refere, se o apartamento estiver lá, tá? Se tiver ali um negócio do apartamento. Vou dar um Alt Enter aqui, tá? E aqui eu vou colocar então na parte de baixo, eu vou colocar aqui então, concatenado, né? Vou concatenar essa informação. E aqui eu vou passar assim, E comercial, espaço, C, abre parênteses. E agora eu vou passar na tabela 2 de apartamento, essa daqui. Se ele for diferente de vazio, então retorna essa informação. Se aqui for diferente de vazio, então, tabela 2, diferente de vazio, então retornar, abre parênteses, AP, dois pontos, não vou botar dois pontos, vou até tirar, vírgula, e aqui eu vou passar para ele, então, o tabela de apartamentos, justamente esse daqui, novamente. Se não, ponto e vírgula, eu vou retornar vazio. Fecha parênteses, fecha novamente, dou um Enter, e a gente tem agora vaga 2, apartamento E101. Lembrando que o retorno que a gente está vendo, isso é interessante também, sobre o ProcX. Veja, só retomando. Nós temos então nessa primeira parte, só revendo tudo. Nessa primeira parte, a pesquisa de valor, que ele está montando então o estacionamento R1B1, e na segunda parte, onde ele está procurando, ele está fazendo também uma consulta com duas colunas, buscando então, montando então estacionamento 1B1, estacionamento 1C1 e por aí vai. E como retorno deles, eu também estou retornando duas colunas. Estou retornando então a tabela de vaga da garagem e também, se o apartamento for diferente de vazio, eu estou retornando o apartamento. Então, dentro do ProcX, eu estou usando várias funções e estou ainda fazendo uso de uma chave concatenada com duas colunas, tá? Feito isso, a gente já tem aqui os nossos dados. Agora eu vou mudar ele aqui para uma fonte 10, tá? E dentro dele eu também vou fazer uma quebra para ele caber dentro da célula. Alinhamento, e aqui eu vou fazer então quebrar texto automaticamente, vou marcar e vai ficar assim. Centralizado e centro aqui, vai ficar a nossa vaga da garagem. Perfeito? Agora eu vou copiar essa aqui, já está tudo travado. Eu vou copiar ele e vou colocar ele até o AA. Então está aqui todas as nossas vagas. Eu vou copiar novamente, vou colar para cá e vou colar para cá também. Então está ali todas as nossas vagas. Agora nós vamos montar o nosso gráfico para ficar visualmente mais agradável. Eu vou mudar aqui, ó, a nossa fonte, vou colocar todas assim. Vamos colocar aqui, de novo, vamos ter que colocar aquele quebrar texto. Ok, perfeito. E aqui eu vou fazer igual, e aqui também. Tá? Então a gente já tem aqui as nossas informações. Agora nós vamos formatá-las para que, se houver informação aqui dentro, para que ele seja preenchido ou não, para que ele fique, então, com dados ou não. Então agora vamos formatar essas vagas. Vou selecionar elas todas aqui primeiro, e agora eu vou fazer então uma formatação para elas, todas elas. Primeiro eu vou colocar aqui em bordas, mais bordas, e aqui em tipo de bordas eu vou colocar essa borda mais larga, e a cor eu vou colocar aqui então para um lado e para o outro. Não vai aparecer, né? Porque eu cliquei nelas, cliquei nesse canto e nesse canto, mas como está a borda branca vai ficar assim. Então já ficou aparecendo assim. Só que ele pegou só os cantos, né? Tem que aparecer no meio também, ó. No meio também. Pronto. Então tá aqui as nossas vagas de garagem. Já dá para ver alguma coisa. E agora nós vamos preencher então aquelas vagas. Ali vou mudar uma cor para aquelas que são preenchidas e aquelas que estiverem vazias eu vou botar outra cor. Como é que eu vou saber isso? Eu vou usar então formatação condicional. Como é que eu vou fazer então? Igual no UnCharact. Vamos dar uma olhada numa coisa. No UnCharact, pela quantidade de texto que eu tenho em cada célula, eu consigo saber. Por exemplo, se for menos que 10, então eu tenho só apenas a vaga. Se for mais que 10, então eu tenho a vaga ali no número do apartamento. Vou apagar tudo aqui, vou marcar ele aqui, ó, por exemplo, nessa célula. Formatação condicional, nova regra, somente essa célula, tá? Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, igual no 1.charact, abre parênteses, B1 for maior que 10. Se for maior que 10, vou clicar em formatar, preenchimento, roxo, fonte, cor, branco. Vou dar um OK, vai ficar assim, então. Vou dar um OK novamente, e está ali a nossa vaga preenchida. Vamos colocar agora uma formatação quando for vazio. Então, digamos que para o vazio eu quero colocar apenas assim, ó. Vai ficar desse jeito. Então, como é que a gente faz? Eu vou clicar novamente aqui, formatação condicional, gerenciar regras, regra duplicada. Então, se for aqui menor ou igual a 10, né?
ou menor que 11, tanto faz. Vou clicar em editar aqui. Vou botar aqui, opa. Menor ou igual a 10. Formatar. E aqui em formatação eu vou mudar o preenchimento, então, para colocar aquela mesma cor de fundo que a gente tem aqui. E eu acho que é essa cor aqui. Se não for, a gente muda. Tá? E aqui na fonte, eu vou colocar então aquela outra fonte que eu coloquei aqui antes. Ok? Vou dar um OK, deve ficar assim, acredito. Dar um aplicar ali e vou dar um OK. Agora no registro de vagas eu vou apagar o apartamento daqui e vamos ver como é que fica. Tá? A cor não era bem essa, era outra cor, mas não ficou tão ruim também. Vou clicar em gerenciar regras, vou mudar então, vou botar aquela cor de fundo que a gente tem aqui, esta. Pronto. Tá? Então ficou desse jeito quando a vaga estiver vazia. Ok? E agora como é que a gente faz? Eu vou aplicar ela para todas as outras vagas. Tá? Lembrando que essa é uma fórmula. Quando eu copio isso, eu estou copiando não só a fórmula, como também a formatação. Então a nossa fórmula, a nossa formatação, foi tudo copiado para as outras células também. Como você pode notar, e está aí, está aplicado. Quando eu venho aqui e mudo o estacionamento, vamos ver o que vai acontecer. Estacionamento superior 1. Vejamos que nós temos aqui erros. Está aparecendo o erro de ND, está aparecendo o erro de ND aqui, não localizado, não disponível, certo? E aqui tem umas vagas que não fazem sentido. Essas vagas aqui não fazem sentido, tá? Então o que a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, deixa eu botar aqui, para você ver. A gente pode colocar aqui um vazio, ó. Então, se não encontrada, ponto e vírgula. Se não encontrada, eu vou passar duas aspas duplas. Então, pronto. Já resolvida essa primeira parte. E com relação à segunda parte, para quando o estacionamento, por exemplo, superior não tiver a mesma quantidade de vagas, a gente já vai fazer também uma formatação condicional. Então, por exemplo, se tiver vazio o retorno dessa informação, eu não retorno nada. Eu tiro, então, inclusive essas barras que a gente desenhou. Então, eu vou vir aqui de novo na primeira que eu tenho, gerenciar regras, nova regra. Então, eu vou botar aqui, apenas células que contenham um valor igual a, e aqui você vai digitar igual a vazio, igual a duas aspas duplas. Vai colocar assim. Se aqui tiver igual a duas aspas duplas, tiver vazio que nem esse daqui, vou clicar em formatar, borda, e aqui eu vou colocar nenhuma e contorno, tá? Então, tirei todas as bordas dele aqui, só isso, tá? Nenhuma borda, vou dar um OK, aplicar e OK. Agora, de novo, eu vou vir aqui, lembrando que já tem essas regras aqui, posso marcar aqui parar-se verdadeiro, e vou selecionar e vou copiar para cá então. E veja, agora a gente não tem mais a formatação para essas outras células. Pode fazer a mesma coisa para os demais, e pronto. Agora, quando eu mudo de estacionamento, automaticamente ele muda também aqui o nosso gráfico, mostrando então apenas as vagas que estão ocupadas e mostrando também aquelas que estão vazias. A gente ainda pode melhorar um pouco e colocar uma fórmula também para a gente mostrar quantas estão ocupadas e quantas estão vazias em cada uma dessas células. Como é que a gente pode fazer isso? Então eu posso criar aqui uma coluna onde eu possa colocar essa informação com as colunas, com o cálculo, a soma das colunas ocupadas e as vazias. Perfeito? Para isso a gente pode simplesmente usar o mesmo cálculo que a gente fez antes, para somar quantas tem mais de 10 caracteres e quantas tem menos de 10 caracteres. Vou vir aqui para o ladinho. E aqui eu vou colocar então uma coluna onde eu vou botar essa informação. Vou botar aqui então igual soma, deixa eu abrir aqui, mudar a cor de novo para a gente poder enxergar, né? Trabalhar mais aqui. Igual soma, abre parênteses, abre de novo. E aqui eu vou somar então quando o número de caracteres for maior do que 10. Para isso, eu posso fazer assim, ó, num ponto caractere. Olha, diferente essa parte que eu vou fazer. Então eu vou pegar aqui todas as nossas células que a gente tem desde a coluna B até a AA, certo? Então tá ali. Se ele for maior que 10, então, tanto aqui, ó, número de caracteres maior que 10, vezes, de novo, número de caracteres, num ponto, caractere, abre parênteses, maior que 1. Vou pegar o mesmo endereço que eu tenho aqui, mesmo intervalo, fecha parênteses, maior que 1. Fecha parênteses, vezes 1, e fecha parênteses, novamente dá um Enter. Então, nós temos 10. Vamos explicar um pouco essa fórmula aqui, então. Uma forma diferente da gente trabalhar. Veja,
Então, estou somando quando número de caracteres maior que 10. Vejamos isso aqui. Ctrl 1. Quando eu dou Ctrl 1, ele está verificando se cada uma dessas células tem mais do que um caractere. Se tiver mais que um caractere, ele vai aparecer, então, 1, vai retornar como verdadeiro, certo? Você vai vir ali, mais que 10 caracteres vai retornar verdadeiro, ou 1. E aqui eu estou multiplicando, então, para verificar se ele tem mais do que 1, certo? Porque pode estar como livre também, certo? Então, eu vou apertar aqui, ó, e apareceu, então, verdadeiro, ou seja, tem mais que 1, ou seja, está preenchido. Não, lembrando que aqui embaixo pode estar vazio, porque ele vai mudar o estacionamento e vai ter menos vagas. E depois disso, eu multiplico todo esse valor por 1, certo? Lembrando que estava verdadeiro e falso, e quando eu multiplico por 1, ele vai retornar, então, 1 e 0. E daí eu somo esses valores e fica assim, tá? Então eu vou vir aqui, vou dar um Enter, e está ali, então, as nossas 10 vagas ocupadas. Perfeito? A mesma coisa a gente vai ter que fazer aqui quando for menor que 10. Então eu vou vir aqui, vou preencher, copiar ela e colar ela aqui, tá? Simplesmente se ela for menor ou igual a 10, menor ou igual a 10, e aqui ele vai ficar assim mesmo, para ver se está preenchida a informação, tá? Mesma coisa. Então eu tenho 16. Deixa eu pegar e mudar a cor dessa também. Então nós temos aqui 16 livres e 10 ocupadas, dessas 26 vagas que a gente tem aqui, certo? Para a gente ter então essa visão rápida dos dados. Daí por fim a gente pode vir aqui juntar essas informações, contando então elas aqui. Então a gente pode simplesmente agora juntar essas informações, eu vou botar aqui então ocupadas, 2 pontos, fecha aspas duplas, um espacinho aqui, e aqui depois do e-comercial, eu vou pegar então ocupadas 10. E-comercial de novo, e agora eu vou botar então livres, 2 pontos, espaço, e-comercial 16. Vou dar um Enter e está ali, ocupadas 10, livres 16. Vou copiar isso aqui tudo então, colocar aqui, e agora a gente tem então ocupadas 15, livres 10, 11 e por aí vai, de acordo com cada um. E agora a gente pode pegar também o percentual de quantidade de vagas que eu tenho ali. Deixa eu vir aqui. Quantas que estão ocupadas, por exemplo. Igual se erro, abre parênteses, qual é o valor? Vai ser 34 dividido por soma da quantidade de vagas, 34 mais 44. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Se erro aqui eu vou botar 0, então, tá ok? E aqui eu vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Então tá ali 44% de vagas ocupadas. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa do de cima, certo? E com relação à ocupação, eu posso também trazer essa taxa que eu tenho ali. Então eu posso fazer ali e aqui eu vou passar então a ocupação, 2 pontos, 2 pontos, fecha aspas duplas, e aqui eu não posso passar direto 44, senão vai aparecer 0,44. Então eu passo assim, função texto, abre parênteses, o valor que eu quero e o formato dele. Que eu vou passar então 0 e percentual. Fecha parênteses, dou Enter, e está ali então, ocupadas 34, livres 44, ocupação 44%. Ok? Dá mais um espacinho aqui. E pronto, ficou melhor. Tá? Vou ocultar essas colunas, eu não preciso delas mais. Vou voltar para cá, reduzir então aqui para ficar legal. E aqui a gente tem então as nossas vagas de condomínio, com o nosso mapa. Ao longo desse vídeo você aprendeu então como nós podemos criar uma planilha para controle de vagas de condomínio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e também venha ser nosso aluno do curso Excel completo, onde você tem uma formação completa para o mercado de trabalho, que tem desde o Excel básico até a lógica de programação em VBA, e ainda outros bônus incríveis. Ao total são 8 cursos, contendo inclusive curso de Excel Dashboards, curso de Power BI, de matrizes dinâmicas. Tudo isso com mais de 100 horas de conteúdo, e toda vez que nós tivermos uma atualização, você também vai receber. Sendo um novo curso, sendo novas aulas, você que é nosso antigo aluno ou é um novo aluno, também vai receber essas atualizações, tá bom? O link está aqui embaixo para você dar uma olhada, tem toda a grade e detalhamentos, inclusive uma aula de exemplo para você ver como é que é, e depoimentos dos nossos alunos. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, valeu e até o próximo.